Muito se fala em rendição, se render a Deus. Esse processo da rendição está preconizado na maioria das escolas e tradições religiosas. É como um pré-requisito mesmo para você encontrar o estado de realização plena. Então, essa entrega, isso na tradição védica é chamado de Ishvara Pranidhana. Inclusive, o Ishvara Pranidhana está lá preconizado, né, nos Yoga Sutras de Patanjali, é como um pré-requisito para esse processo ascensional, para esse processo de comunhão com o todo. Então, Ishvara Pranidhana é a entrega a Ishvara. Ishvara é o absoluto, Ishvara é o Paramatma, é o Parabrahman, é o Supremo. Né? Pranidhana significa essa entrega, essa rendição. Né? Como Krishna dizia a Arjuna nas páginas luminosas do Bhagavad Gita: ó Arjuna, ó filho de Kunti, abandone todas as formas de religião e se renda a mim, se entregue a mim. É dessa entrega que nós estamos aqui falando, que é tão necessária. Mas qual o problema? Qual o drama implícito nesse entregar-se? É que, geralmente, nós fazemos a entrega àquilo que é conhecido. E aquilo que, geralmente, nós supomos conhecer do absoluto, de Ishvara, não é real. É apenas uma construção da nossa mente, fruto das nossas ideologias. Então, eu, muito humildemente, me coloco em rendição a Deus, mas esse Deus que eu quero me render é um Deus contaminado por uma percepção desviada, uma percepção que ela tem impurezas cognitivas, obviamente, porque é fruto de uma construção meramente humana, dentro dessa limitação intelectiva que temos. Então, nós sempre queremos fazer a entrega, não aquilo que nós desconhecemos, porque Deus é o grande desconhecido, e sim aquilo que nós conhecemos, mas esse Deus conhecido, que nós supomos conhecer, não é o verdadeiro Deus. Por isso que Sananda Jesus disse lá no Evangelho apócrifo de Tomé que nós deveríamos buscar até encontrar, mas quanto nós encontrássemos, né, nós ficaríamos aturdidos. Por quê? Porque nós veremos que aquilo que vamos encontrar não tem nada a ver com aquilo que nós supunhamos ser Deus ou ser essa realidade.
Então, essa natureza de entrega, ela tem que ser feita não ao conhecido, e sim ao desconhecido. E aí surge o outro problema, o outro drama presente na nossa condição existencial. É que nós tememos o desconhecido. Nós queremos sempre nos movimentar do conhecido para o conhecido. Por isso que toda religião se torna, com o tempo, um repetir de coisas que já estão colocadas. Né? É sempre mais da mesma coisa. Não sai daquele lugar. Então, as palavras se repetem, os conceitos são sempre os mesmos, cristalizados, e todos habitam esse campo conceitual como se isso fosse a verdade. Sendo que verdade, isso não é. Pois que a verdade não depende de um conceito. Então, esse é o drama. Nós sempre nos movemos do conhecido para o conhecido. Toda vez que nós somos deparados com algo, nós tentamos reduzir esse algo àquilo que nós já conhecemos, para explicar, para entender. Porque eu tenho a sensação que quando eu explico algo, quando eu penso entender algo, eu dominei aquele algo. E aquele algo não é mais uma ameaça para mim. Nós nos sentimos sempre ameaçados por aquilo que desconhecemos. Por que que as pessoas se sentiam ameaçadas por Sananda Jesus? Tão ameaçadas que eles queriam eliminá-lo de qualquer forma. E eliminaram. Né? Elaboraram um grande ardil para levá-lo à crucificação. Mas por que que ele incomodava? Porque Sananda Jesus não era o conhecido para eles. Ele não era a fala da tradição judaica, né? Ele era o desconhecido, ele era o enigma. Ele não era previsível, ele era totalmente imprevisível. E esse abismo que ele abria, esse grande buraco que ele apresentava naquela superfície plana do conhecimento consensual, isso incomodava terrivelmente. Porque nós não sabemos lidar com o desconhecido. O desconhecido sempre se apresenta para nós como uma ameaça. Nós nos sentimos ameaçados. Então, nós sempre fugimos para o conhecido. E como nós sempre fugimos para o conhecido, nós não mudamos, nós não evoluímos. Quantas pessoas estão apegadas a uma religião e reencarnam dezenas de vezes, sempre presas ao mesmo padrão comportamental, ao mesmo padrão referencial, aos mesmos conceitos, às mesmas ideologias. E a coisa se torna tão rígida, que ainda que o plano divino coloque situações extremas para a pessoa fugir desse conhecido, ela sempre volta para esse lugar conhecido. Mas ali, naquele lugar conhecido, não está o mistério. Não está aquilo que deve ser percebido. Então, a entrega, sim, é necessária, mas não ao conhecido, e sim ao desconhecido. E como que eu vou me entregar aquilo que eu não conheço? Esse é o pulo do gato. Porque Deus, isso os antigos rishis falavam que Deus é como um abismo. Ou você pula nele ou não pula. Não adianta você ficar girando em torno do buraco querendo entender o buraco. Girar em torno do buraco tentando entender o buraco não é pular no buraco. Você tem que pular. Né? Mas toda vez que você pula no buraco, você tem medo do fundo. Né? Você não sabe o que está lá dentro. Mas Deus é um buraco sem fundo. E se ele é um buraco sem fundo, ele não apresenta perigo. Por quê? Porque só tem perigo buracos que têm fundo.
Porque você vai cair e vai colidir contra o fundo do buraco. Mas se o buraco não tem fundo, o que vai haver é só uma eterna queda. Não vai haver lesão, não tem o que temer. E Deus é exatamente isso, um buraco sem fundo. Você se joga e o que tem é só queda. E veja, a queda não é ruim. A sensação de estar viajando num espaço infinito não é ruim. O ruim seria que se tivesse um fundo. E Deus é um buraco sem fundo. Por isso que Bhagavan diz: ame os abismos, pule no buraco escuro. Não adianta você ficar caminhando só por estradas que já foram iluminadas, que estão cheias de falsas luzes, onde todos já estão caminhando. Veja como temos a preferência, ou quase que a compulsividade de só andar onde todos andam. Quando nós vemos uma multidão indo por um caminho, nós vamos juntos, porque isso dá uma sensação de segurança. Ora, se a maioria está indo por ali, é porque ali deve ser o caminho certo. Esse é o sentimento dos religiosos. Mas Jesus falou que o caminho do reino é o caminho dos solitários. Ele disse isso lá no Evangelho Apócrifo de Tomé. É o solitário que encontra. Por isso que ele também fez a analogia com a porta estreita. Por que, que a porta é estreita? Porque só passa uma pessoa. Só cabe você ali. Se você quiser ir com alguém, você não entra, porque ela só cabe uma pessoa. Por isso que ela é estreita. A porta larga, não. Passa uma multidão. E as multidões estão passando portas largas há muito tempo. Então, além do buraco ser escuro, você cai nele sozinho. Isso exige coragem. Essa é a verdadeira coragem. Coragem que nós geralmente não temos. Nós preferimos ficar naquela água morna, né? Lembra que Sananda Jesus diz dos mornos, eu, eu os vomitarei, porque ele diz, é preferível você ser frio ou quente, mas morno. Mas veja como que a mentalidade consensual ou a visão de massa massificada, ela é morna. Ela é o meio termo. Né? Aquilo que não esquenta e não esfria. E com isso você vai vivendo como se estivesse morto. Né? Então não é esse o caminho. O caminho exige uma grande coragem por isso, porque você tem que saltar no buraco escuro. Né? Tem que se entregar. Isso é a verdadeira entrega. Eu não sei o que é Deus. Eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã. Eu não tenho controle sobre o que sobre mim se determina, mas eu confio e vou. Eu pulo, eu solto. Aquele que quer conhecer o caminho antes de entrar no caminho, não entra no caminho. Por isso que se diz que Deus prepara os escolhidos e não escolhe os preparados, porque o preparado ele é preconcebido. É aquele que pensa saber o que é o caminho espiritual. O escolhido é outra coisa, ele é auto-escolhido, ele se rende. E nesse render, o que é necessário vem para ele, inclusive o conhecimento. Aquele que se rende verdadeiramente, que é puro na sua entrega, tudo que lhe é preciso, necessário, lhe vem. Por isso que Sananda diz: busque o reino, em primeiro lugar, que
Todas as demais coisas lhes são dadas por acréscimo. Mas o reino não é um lugar conhecido. Não é esse céu fictício que as religiões estão apregoando dos seus púlpitos. Não é este céu. O reino é outra coisa. O reino é um lugar desconhecido e você tem que ter coragem de ir para o desconhecido para chegar no reino. Veja que essas percepções conflitam terrivelmente com tudo aquilo que nos foi ensinado. Porque nossas famílias, nossas tradições religiosas, nas quais as nossas famílias foram educadas e nós, consequentemente, nos ensinaram a sempre andar pelo caminho conhecido. É sempre o princípio do fundamentalismo. Segue o que está escrito aqui. Esse livro aqui é a palavra de Deus. Segue o que está escrito aqui, literalmente. Isso é o caminho conhecido. Pode ser que esse caminho seja muito bom, que forme pessoas íntegras, honestas. Não é isso. Este não é o ponto. Mas isso não basta. Isto não basta. Somente os audaciosos, aqueles que têm a coragem de ir além, que não olham para as coisas e sim através das coisas, é que podem chegar a esse estado revelativo, ao conhecimento do divino, à vivência do divino. O que vale para nós andar por uma estrada sinalizada, onde todos já passaram, e nós vemos que todos esses que passaram por essa estrada sinalizada, via de regra, não chegaram a lugar nenhum, por isso que estão retornando sempre. Isso é uma falsa segurança, essa sensação que se eu ando numa estrada iluminada, perfeitamente sinalizada, onde todos já passaram por ela e passam por ela, né? Que é uma estrada não acidentada, uma estrada plana, uma estrada totalmente segura. Eu posso ter justamente essa sensação de segurança, de seguridade, mas isso não é um comprovante de que eu vá conseguir chegar aonde eu preciso. Essas estradas, elas costumam ser circulares, elas rodam, rodam e sempre voltam ao mesmo lugar. Por quê? Porque elas não saem daquilo que já é conhecido. Isso dá uma sensação de segurança, uma falsa sensação de segurança? Sim. E às vezes as pessoas só querem isso, essa falsa sensação de segurança. Mas a vida, a existência é insegurança. Ninguém está seguro de absolutamente nada. Eu, você, qualquer um pode desencarnar amanhã. Como muitos nesse planeta, amanhã estão desencarnando. Todo dia desencarna milhares de pessoas. E vai chegar o dia que nós estaremos entre esses milhares que irão desencarnar. Que segurança que nós temos? Todas as coisas que acumulamos, contas bancárias, bens materiais, relações de apegos e afetividade, isso tudo se vai. Então não há segurança. O verdadeiro sábio é aquele que sabe ser seguro na total insegurança. Isso é sabedoria. Isso é amar os abismos. Isso é pular nos buracos escuros. Gratidão, Shiva Shambho.